E você, está cuidando bem do seu rim? É o tema de hoje aqui no Vídeo de Saúde, que a gente agradece o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência com o nosso amigo Dr. José Marcelo Morelli, nosso médico nefrologista, que está aqui brilhantemente. Cada vez que ele vem a gente aprende barbaridade, a cuidar mais e melhor aí da nossa saúde, principalmente do nosso rim. Talvez a grande lição que a gente aprendeu hoje, assim, qualquer coisinha assim, que muita gente sofre de hipertensão, gente. O problema não é só as artérias, etc., o coração. É o rim, né? São os rins. Então, antes, junto com o seu cardiologista, vá também no nefrologista, que é fundamental, viu, gente? Doutor, a gente falou assim, citou, mas não falamos ainda. Quando o rim, ok, a gente já entendeu hemodiálise, diálise, mas quando algo mais forte, algo mais delicado, né? Um tumor, e aí, doutor? Qual é o tratamento disso? Então, os tumores renais a gente pode dividir em dois grandes grupos, os benignos, que a gente pode só acompanhar e não precisa de cirurgia, e aí cabe também uma explicação histórica que começou a acontecer, muitas cirurgias para a retirada desses tumores com o advento da ressonância magnética, coisa que antes a gente não tinha, não existia ressonância magnética, começou-se a ver muitas imagens suspeitas, e aí a pessoa ficava com aquilo na cabeça, o colega cirurgião ia lá e retirava o rim, e aí via que era benigno. Hoje os métodos melhoraram muitos, né? Então hoje já consegue pela própria ressonância magnética saber se é um tumor de células claras, se é um tumor que deva ser retirado ou se é um oncocitoma, se é um achado benigno de exame. De qualquer forma, é importante você estar sempre consultado dois profissionais, o nefrologista e o urologista, que é o cirurgião do rim. O nefrologista é o clínico do rim, é aquele que faz papel de detetive para descobrir a causa e os tratamentos que não são cirúrgicos. O urologista é o médico que é o cirurgião dos rins, ele que vai acabar retirando os tumores, né? Normalmente esses tumores, eles têm uma causa também genética, a gente chama de oncogenes. Então, existem esses genes que propiciam a ter determinado tipo de tumor. E também existe o modo de vida, interação com o meio ambiente, o estilo de vida. Então, uma combinação desses dois fatores pode levar a ter os tumores renais. Muito bom, doutor, muito bem. Doutor, aqui a nossa amiga Maria Júlia Laurentino de Oliveira, de Quixadá, lá no Ceará. Obrigado, Ana Maria Júlia, que Deus abençoe a senhora, viu, linda? Minha mãe tem 57 anos e tem diabetes, depressão e síndrome do pânico. Sente necessidade de tomar água. Toma até 3 litros, aliás, 5 litros diariamente. Isso pode ser prejudicial? Pergunta aí nossa amiga Maria Júlia, lá de Quixadá. Lembrando que Quixadá é o Nordeste, muito sol, muito quente, desidratação, então toma bastante água. Maria Júlia, boa pergunta. Bom, a sua mãe, ela pode ter excesso de sede por causa de alguns remédios, mas também pode ser por causa do diabetes. O diabetes, quando está descontrolado, muito com a glicemia, com o valor do açúcar muito elevado, dá sede na pessoa. Então aí ela toma água como uma reação ao descontrole do diabetes. Precisaria identificar melhor a causa. 5 litros de água não é normal, é bastante água. Precisaria procurar o colega, ver na prescrição se tem algum remédio, às vezes para tratar o síndrome do pânico, que dá sede. Tem algumas categorias de antidepressivos que pode dar muita sede, ou como pode ser também do próprio diabetes. Doutora Ana Maria de Almeida, de Paulínia, São Paulo. Obrigado, Ana Maria. No exame de sangue ou urina, encontra o corpo cetônico. É grave? Pergunta ela assim. Pede também a bênção, que Deus abençoe, meu querido. Encontrou um corpo cetônico. O que ela encontrou, doutora? Então, os corpos cetônicos pode ser na hora que a senhora foi coletar o exame, ficou de jejum prolongado, e aí o organismo ele fabrica sintetiza uma substância que chama acetil-CoA e ela é um corpo cetônico, ela acaba saindo na urina. Pode ser também de um diabetes mal controlado, mas aí viria o corpo cetônico junto com glicose na urina. Então, se é só o corpo cetônico isolado, provavelmente a senhora ficou muito tempo de jejum para fazer o exame.
Doutor, o nosso amigo, o seu Geraldo Roberto Boccoli, né, de Campinas. Obrigado, seu Geraldo. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E obrigado pelo seu comentário. Ele cumprimenta o doutor pela prevenção e esclarecimento à saúde. Aí, o nosso amigo, o seu Geraldo. Um abraço para o seu Geraldo, a todos os pacientes do programa de médico de família da Mafresp, né? Dos fiscais de renda do estado de São Paulo, seja o pessoal da Ativa, como o pessoal que já está aposentado. Agradeço a diretoria pelo convite de estar participando mais um ano com vocês como médico do programa de família. Então, um abraço para o seu Geraldo, para toda a família da Mafresp. Reforça o abraço, viu, seu Geraldo? Reforça o abraço. Deus abençoe, viu? A Maria Helena de Martini, de São José do Rio Pardo, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Helena. Sua irmã está com pedra no rim, ainda não foi retirada. Gostaria de saber o que pode acontecer caso não se retire. Aí pergunta a nossa amiga Maria Helena. É possível isso? Dona Maria Helena, o cálculo renal só tem indicação para ser retirado cirurgicamente se estiver dando infecções que se repetem, se estiver causando obstrução no rim, então deixando o rim inchado, ou se tiver dor incoercível, ou seja, você não consegue conviver mais com esse cálculo porque você está tendo sempre cólica renal. Então, nesses casos, é importante a intervenção do colega urologista. Se você não tem nada disso, não tem dor, ele não está obstruindo e não tem infecção, você vai conviver com ele lá. O nosso amigo Paulo da Silva, de Santana do Garambeu, Minas Gerais. Obrigado, seu Paulo, representando aí a sua cidade. Gostaria de saber se beber muito café com leite faz mal aos rins? Pergunta o nosso amigo Paulo, doutor. De Minas Gerais? Minas Gerais, café com leite. Uhum. Olha, se você já tiver o cálculo renal, o café com leite tem muito fósforo. Então, se você tem cálculo renal, investigar a quantidade de fósforo que você está perdendo na urina. Caso você não tenha cálculo renal, o café com leite é muito bom. Com bom mineirinho, isso é de Minas, né? O Edir, a nossa amiga dona Edir Aparecida Alves Paz, de Jaú, São Paulo. Obrigado, um grande abraço ao pessoal aí de Jaú, ao Hospital Amaral Carvalho. Tive várias vezes aí rezando, um trabalho lindo que faz aí, principalmente na prevenção do câncer. Deus abençoe, viu? Qual o tratamento para incontinência urinária e qual a causa, né? Por que isso acontece? Pergunta a nossa amiga Edir, doutor. Edir, a maioria das causas de incontinência urinária na mulher está relacionado a parto, a cirurgias ginecológicas, né? Então, a bexiga, ela acaba, numa linguagem popular, fica com a bexiga caída, né? Que a gente chama de pitose na medicina, e aí acaba tendo um acúmulo de urina e acaba perdendo quando espirra, tosse, né? Aí precisa consultar o colega, o profissional ginecologista, junto com o urologista, para levantar a bexiga e fazer uma cirurgiazinha para a senhora. Algumas vezes também se trata com reposição hormonal, mas também precisa ver com o colega ginecologista. E a nossa amiga Leonilda Aparecida Saltor Milanese, de Hortolândia, aqui pertinho, não, de Hortolândia, Leonilda Aparecida Saltor Milanese. Obrigado, Leonildo, Deus te abençoe, muito obrigado pela participação, viu? Ela tem 67% só dos rins funcionando. E está com, não disse a idade aqui. Quando é necessário para fazer a hemodiálise? Perguntas, quanto é necessário para fazer e quando é? A Leonida, só com 67% dos rins funcionando, doutor. Então, lá no programa que a TV fez na clínica, eu comecei a falar das 5 categorias da doença renal crônica. A mais leve, a 5, a quinta quando já está na hemodiálise. A senhora está na fase 1 ainda, então está bem no início, uma ótima oportunidade para fazer o trabalho de prevenção para não evoluir a perda do funcionamento do rim, manter no 67 que a senhora vai ter uma vida muito boa. Tomar água, não tomar remédio que faz mal, manter o peso, não fumar, se tiver pressão arterial, cuidar bem da pressão arterial, se tiver diabetes, manter a glicemia entre 100 e 180, as recomendações.
O nosso amigo, o seu Sebastião Valdir de Melo, ele que é de Barbacena, Minas Gerais. Obrigado, seu Sebastião, representando aí a Barbacena, linda Barbacena. A mãe tem 75 anos e é diabética, tem um rim somente funcionando, fez tomografia e deu uma dilatação do sistema coletor. E o médico pediu uma uroressonância. Gostaria de saber para que esse tipo de exame, se está correto aí. Pergunta do nosso amigo seu Sebastião, preocupado com a mãezinha dele de 75 anos, doutor. Olha, ela tem um rim só e com esse único rim está dilatado. Então o médico ele quer aprofundar a investigação para saber as causas dessa dilatação. É um exame que vai tomar contraste e vai mapear toda a parte de excreção do rim e vai ver se em algum desses trajetos tem algum componente que está obstruindo a saída da urina. Muitas vezes na mulher mais idosa isso pode ser uma causa extrínseca, ou seja, vem de fora para dentro, comprimindo o ureter. Porque provavelmente se tivesse uma obstrução intrínseca, ou seja, de dentro do aparelho urinário, ele já teria visto com ultrassom, um cálculo, alguma coisa assim, que o exame não seria mais indicado, não seria a uroressonância, seria um raio-x, uma urografia ou uma tomografia. Entendi. Ou até mesmo o ultrassom. Então, eu acredito que ele deve estar querendo se aprofundar, ver se tem alguma coisa que está empurrando o aparelho urinário, impedindo a saída da urina e criando dilatação. O Clélio Rodrigues Costa, de Ilicinéia, Minas Gerais também. Obrigado, Clélio. Deus te abençoe. Bem-vindo aqui no programa, viu? Os rins com 25% de funcionamento. É indicado fazer hemodiálise? Pergunta ele. Quem fez uma cistotomia está livre do nefrologista? Pergunta o Clélio, doutor. 25%, é o sinal de alerta? Então, com 25% já está na classe 4, que a gente chama fase pré-dialítica. Já começa a ter redução da síntese da eritropoetina, começa a ter anemia, palidez, fraqueza. Não é hora de fazer tratamento de substituição de diálise nem transplante. Ao contrário, tem que aprofundar e otimizar os remédios e a dieta, porque são alicerces tão importantes quanto os remédios, a dieta para evitar a progressão. Comer menos proteína de origem animal, carne, leite, ovos, diminuir. Não comer comidas muito salgadas, né? Diminuir a quantidade de sódio e aí também algumas frutas vão ter que ser selecionadas. Importante acompanhar tanto com o médico nefrologista como com o nutricionista. É esse pacote, o alicerce, o alicerce de tratamento. Gente, que maravilha, gente. Vou chamar mais um intervalo na sequência, aquelas dicas fundamentais do Dr. José. E claro, aquele momento que eu faço questão também de rezar com você e por você. Portanto, não sai daí. Esse é o Vídeo de Saúde que volta já só para você.